importante é que a gente está vivo. Permaneçam em casa, sigam as instruções determinadas pelo ministro da Saúde. A pandemia é uma coisa muito séria e a vida da gente não tem preço. Sem contar que se uma pessoa ficar gravemente enferma, é difícil de conseguir sarar. Sara, mas é difícil, sofre muito. Então, o importante é ficar em casa. Muita gente está perguntando para mim aqui, assim, que a gente nota, é relacionado com o problema de aluguel. Como é que ficam os aluguéis? Olha, muitos já ligaram, já escreveram, passaram e-mail. Olha, eu não posso pagar aluguel, eu não tenho condição de pagar aluguel. Gente, vai decidir de caso a caso. É evidente que a pessoa lá que alugou um imóvel comercial, se está fechado lá, como é que ele vai pagar o aluguel? Da mesma forma, tem muito pai de família que está consternado, porque ele não tem dinheiro para pagar o aluguel. É uma situação difícil. Então, eu vi caso lá de aluguel de R$800, R$900, mas ele não tem para pagar. O que tem de fazer? Tem de conversar com o senhorio, pedir para ele. Olha, às vezes, olha, eu aluguel é R$1.000, eu tenho R$300, aqui 400, eu dou aqui para o senhor e o restante eu pago no outro mês, quando passar esse problema. E a pessoa, o senhorio também está sofrendo esse tipo de coisa. Agora, o que não pode acontecer, tem muita gente que pede para não pagar aluguel, mas ele tem condição econômica, então precisa ver se é verdade, se ele realmente precisa por causa da pandemia, ou se realmente está fazendo isso de esperteza. Eu já vi casos que a pessoa tem condição financeira, sim, tem carros importados e fala que não vai pagar aluguel e o cliente está realmente preocupado. O que você tem de fazer em relação a isso? É conversar. O importante é conversar. Isso que é importante. Agora, também com prestação de banco. Como é que fica? Os bancos, a maioria deles estão oferecendo uma espécie de refinanciamento. Mas precisa tomar muito cuidado com esse refinanciamento. Às vezes, você falta 3, 4, 5, 6 meses para acabar de pagar. É mais prático ir depositando aos poucos lá na conta, lá o dinheiro que você tem, se é débito em conta, do que você fazer um acordo novo e pegar novas taxas de juros e outra situação desse. Eu já contei para vocês que tem um banco aí que está querendo renegociar as dívidas com 7,8%. Quer dizer, a pessoa que refinanciar o empréstimo vai ficar devendo de novo quase o mesmo valor. Então, era melhor ou não pagar e aguardar um pouco essa situação e esperar o banco apresentar uma situação de jogar essa prestação mais para frente, ou se não tiver jeito, conversar lá com o gerente lá para ele aguardar um pouquinho, porque até o gerente está com problema, viu? Isso é importante. Isso se achar alguém do banco, né? Então, vamos lá. Agora, a prestação de carro. Olha, a prestação de carro ela é vinculada, é CDC, ela é vinculada numa espécie de... o carro é a garantia do veículo. E o atraso nessas prestações, normalmente 3 meses, mas pode ser antes, pode implicar numa busca e apreensão do veículo. Ou seja, às vezes você já pagou 10, 12, 13 mensalidades, leva um susto lá, que deixou de pagar 3, eles vão lá e pegam teu carro. Eu acredito que nesse momento da pandemia, ninguém vai fazer isso. E nenhum juiz vai autorizar uma liminar de busca e apreensão. Mas se acontecer, tem de correr lá no juiz, porque é tudo digital hoje, né? Você vai lá procurar, se você não tem advogado, você vai na Defensoria Pública, se não tiver Defensoria Pública, você vai no promotor da tua cidade e ele consegue um advogado do Estado para você. Aí você informa lá, olha, realmente eu estou sem condições por causa dessa pandemia, não tenho como pagar, o carro eu uso para levar minha mulher para o médico, para trabalho, e na verdade eu quero pagar. O fato é que eu não estou recebendo. E os juízes serão sensíveis, mesmo diante da lei. Num caso como esse, é evidente que ele vai ser sensível, não vai apreender esse veículo e você vai ter condição, inclusive, de fazer um acordo com o banco. Vibe Mundial 95 FM